Boa noite a todos. Meu nome é Dmitry Marques Abramov, eu sou médico psiquiatra, também sou pesquisador em neurociências da Fiocruz e professor de psicofarmacologia e saúde mental da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Na verdade, esse curso de neurociências ele é originalmente ministrado naquela faculdade. Nós, por causa desses problemas da Zika, desculpa, é porque como eu trabalho no Fiocruz, Zika até 6 meses atrás era a nossa vedete, né? Então agora a gente tem que falar da Covid, né? Por causa da Covid, confinamentos, mudanças das rotinas de vida de tanta gente, eu tive que começar a desenvolver um trabalho em teleaulas. Eu achei isso interessante e resolvi montar todo um curso de neurociência, ou seja, gravar as aulas anteriores que eu tinha dado presencialmente, para ficar disponibilizado mesmo na internet, para quem achar interessante e quiser ouvir e ver um pouquinho do assunto, né? Agora, obviamente, eu não sou... vocês vão perceber que eu sou um cara meio atípico no meu trabalho, em alguns aspectos, né? Porque, bom, já são 20 anos na verdade, 24 anos de estudos de neurociência na minha vida, desde a época da faculdade. Dá até mais, acho que vai dar, se eu poderia falar 26 anos, estou com 44, desde que eu entrei na faculdade, comecei a fazer iniciação científica em neurociências, comecei a estudar isso. E, obviamente, depois de tanto tempo fazendo mestrado, doutorado, tudo nesta área ou áreas relacionadas, sendo psiquiatra, eu construí a minha própria visão, né, de como o sistema nervoso, o encéfalo, funciona, né? Obviamente, essa aula é toda balizada em conhecimentos científicos, né? Tudo que a gente sabia até o dia de ontem, que é o máximo que a gente consegue saber, o dia de hoje já é inacessível. Mas também a minha interpretação de tudo isso, de uma forma consolidada, né? Então, isso vai dar um aspecto muito pessoal a essas aulas, né? Elas são realmente uma visão dmitriana das neurociências. Pode ser soberba minha achar que eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa, porque inclusive vai ter muita especulação aqui, mas eu vou tentar deixar claro quando meus movimentos forem especulativos e não necessariamente, né, uma leitura de teorias ou de fatos empíricos que já foram estabelecidos, né, pela ciência. Eu vou tentar deixar isso claro, mas é também eu vou ter, né, essa visão interpretativa minha e sim, as minhas especulações aqui. Pode ser soberba minha fazer isso, mas eu vou me dar esse direito, né, essa liberdade artística, e eu espero que seja útil, né, talvez até para novos insights, quem sabe, de colegas cientistas que estejam na ativa nas áreas que a gente estiver conversando aqui. Eu acho que isso é algo que eu faço de uma forma, de certa forma, ousadamente, mas que todo ser humano deveria exercitar. Eu, como professor, com os meus alunos, eu busco, não sei se eu consigo atingir o objetivo, mas eu busco exatamente que eles especulem bastante, que eles interpretem a natureza, que eles procurem encontrar seu próprio modo de vê-la, né? Porque é só assim que a gente cresce intelectualmente, e é só assim que a gente consegue contribuir para o crescimento intelectual da coletividade. Então, a gente é meramente reprodutor do que já se sabe, né? Obviamente, a gente tem que ter todo o discernimento, técnico e filosófico de onde nós podemos chegar com a nossa fala. Até que ponto aquilo é fato, conforme o método científico mostrou para a gente, e até que ponto aquilo é uma especulação. Esse curso de neurociências, né, a gente vai começar nessa primeira aula, que eu vou fazer uma introdução, falando sobre a mente e o cérebro, mas eu vou aproveitar esse momento para explicar para vocês o que é a ciência, o que é o método científico e qual é o alcance desse método para a gente conhecer o mundo, a natureza e principalmente a mente humana. E o que é a mente
né? Bom, antes de mais nada, do ponto de vista conceitual, a mente humana é uma coisa abstrata. Ela não existe no mundo físico. Onde que ela está, a gente vai especular. A gente pode especular à vontade, inclusive no final dessa aula, né? Mas a mente, ela é, de fato, algo que existe, tanto que você a possui, né? Aliás, a existência da mente foi o ponto de partida para toda a ciência moderna, através do primado cartesiano cogito ergo sum, ou seja, a existência da minha mente, ou seja, penso logo existo, ou seja, eu sou um ser capaz de ter propriedades cognitivas, de ter um pensamento e com isso uma consciência. Esse é o ponto de partida para a gente poder presumir toda a existência. Porque este é o ponto de partida, este ponto de partida, segundo Descartes, e concordo com ele, em parte, a gente vai criticá-lo muito ao longo desse curso, né? É a única certeza absoluta que eu tenho, é que eu existo. Por quê? Porque eu penso. Então, tudo mais, tudo que extrapola o cogito ergo sum, de certa forma, pode ser até mesmo uma grande ilusão. As estrelas do céu, as janelas dos prédios que eu estou vendo ali do outro lado da rua, o meu neto que está ali brincando com o brinquedinho dele fazendo barulho, minha filha que está aqui do lado me assistindo, porque isso me dá uma certa capacidade de... Eu acho que isso melhora um pouquinho a qualidade do meu trabalho, né? Tudo isso é especulação para mim. Eu não sei se minha filha existe, se ela é um sonho, se é uma simulação computacional de alguma geração super avançada de outra galáxia, né? Se eu estou em Matrix. Tudo isso é perfeitamente possível do ponto de vista de uma análise ultra-racional da natureza, sendo que o ponto de partida, ou seja, minha única certeza é a existência da minha própria mente. Isso é louco, né? Pois é. E a gente assume uma realidade do ponto de vista concreto muito mais amplo do que nós podemos atestar. Mas Descartes estava errado em vários aspectos, né? Isso aí é a visão dele. A gente vai falar sobre o erro de Descartes, né? Mas, de qualquer forma, a mente humana, enquanto sendo esse ente abstrato, né, mas que me confere uma consciência e que se relaciona do mundo físico de uma forma ainda desconhecida ou impossível de se conhecer, né, do ponto de vista objetivo e científico, né, ela é, sem dúvidas, né, um dos nossos maiores interesses científicos, filosóficos, inclusive artísticos, né? E ela, desde o início da experiência humana de observar o mundo e a natureza, ela tem sido correlacionada, mesmo antes da ciência existir, com uma estrutura física, material, chamada cérebro. O que vocês estão vendo nesse slide, eu vou tatuar isso, se Deus quiser, quando acabar o Covid. Eu tenho uma tatuagem do tal no ombro direito, essa eu vou colocar no ombro esquerdo, porque realmente eu fiquei assim, 10 anos, eu sou virginiano, 10 anos para decidir tatuar o tal aqui. Aí fiquei mais 10 anos, não, 7 anos pensando qual seria a outra tatuagem. Eu cheguei à conclusão, preparando essa aula, que será essa imagem, que é o hieróglifo egípcio para a palavra cérebro. Os egípcios, eles tinham uma... Eles não que toda a identidade, toda a existência humana enquanto mente tivesse um cérebro, né? Estava dissociado, segundo eles, em outros órgãos também. Eu não sou um especialista em egiptologia, então me corrija se eu estiver enganado. Mas eles já traziam dentro do órgão cérebro a importância da relação dele com a nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa cognição. Obviamente, isso é uma coisa empírica que o homem já devia observar desde a pré-história, né? O sujeito dava paulada na cabeça do outro, arrebentava o crânio, perdia um pedaço do cérebro, o cara por acaso sobrevivia e se tornava diferente, muitas vezes com déficits cognitivos, déficits psicológicos, né? Alterações da sua personalidade que já traziam dentro do próprio senso comum a ideia da relação do cérebro com a mente, né? Então, né, eu posso dizer que a mente humana está no cérebro?
Bom, eu não sei, é o que eu disse, né? Existe essa relação, mas se a mente está no cérebro ou não, a gente não pode afirmar isso e vocês vão entender muito bem por quê. Mas existe uma relação clara. Desde a nossa capacidade de conhecer o mundo, até mesmo as nossas expressões mais complexas, como aqui o Fred Mercury tocando piano, Love of My Life no piano, né? Estão relacionadas com o cérebro. Porque se você perde um pedaço do cérebro, você pode perder a capacidade de experimentar a riqueza visual do mundo, né? A riqueza sensorial do mundo. Ou você pode perder a capacidade de se expressar, né? Do ponto de vista inteligente e afetivo, como Fred Mercury se expressa dentro da sua arte. Expressava, né? Porque ele faleceu, né? E desde a antiguidade, aqui eu tenho esse crânio aqui, tá? Ele foi retirado de uma tumba inca, tá? Ou asteca, não me lembro como é, pré-colombiana. E aqui embaixo, felizmente minha cara está atrapalhando, mas seria uma machadinha que se usava para fazer o que nós chamamos de trepanação, que também era uma prática aplicada desde a antiguidade, né, passando pela Idade Média. E aqui a gente vê um grupo de, isso aqui é uma figura, é um quadro, se não me engano, do Hieronymus Bosch, não tenho certeza, até parece o estilo de pintura dele, mas da cirurgia de um louco, que teria um barbeiro cirurgião, fazendo a cirurgia cerebral numa pessoa, que sobre a observação atenta da grande e poderosa igreja, né, para se extrair uma coisa chamada pedra da loucura. Você já deve ter ouvido, é o Roger, tá? Ele vai participar aí com os barulhinhos dele. Você já deve ter ouvido a expressão louco de pedra, doido de pedra? Pois é, essa expressão ela remonta da Baixa Idade Média, que se acreditava que a mente, que o cérebro, existia uma pedra dentro do cérebro que causaria o fenômeno da loucura. E muitas trepanações eram no objetivo de conseguir retirar essa pedra, achar essa pedra. Ninguém nunca conseguiu achar e tirar ela, né? E garante que cada 10 trepanações, 9,7 morriam. Mas eles continuavam tentando. Que é exatamente a persistência, o vício da persistência obsessiva num erro que a ciência conseguiu, né, ajudar a gente a resolver, né? Bom, conhecer o cérebro, né, é o objetivo do homem desde a antiguidade, não só relacionando ele com a nossa vida psíquica e também buscando intervir nele para resolver os problemas dessa vida psíquica, mas o cérebro, conhecê-lo, né, sempre foi uma obsessão do homem. Mesmo antes da ciência empírica galileana, homens como Aristóteles já conseguiam correlacionar, por exemplo, materialmente os sentidos humanos a órgãos específicos, mantendo isso com uma relação com o nosso sistema nervoso, né? Homens como o próprio René Descartes acreditavam que os nervos possuíam uma espécie de fluido, uma espécie de fluxo que levava o conhecimento do mundo para dentro do cérebro. Até que esse conhecimento se solidificou mais quando Luigi Galvani descobriu a eletricidade, e uma das primeiras efeitos da eletricidade foi quando ele estimulou o nervo de uma perna de rã com a carga eletrostática que ele gerava nessa rodinha dele de galvanômetro, seria para medir, né? Essa rodinha, que eu esqueci o nome desse negócio aqui. E ele viu que a perna da rã se contraía. Então, essa descoberta de Galvani no século XVIII, né, produziu um furor fisiológico, né, dentro do conhecimento do cérebro. Se descobriu, talvez, naquele momento, talvez não, se descobriu naquele momento, né, a alma mater da fisiologia cerebral, da fisiologia neural, que é exatamente a sua relação com a manipulação celular de campos elétricos, que nós estudaremos nas próximas aulas. Corrente elétrica forma campos, esses campos modulam a ação das células do sistema nervoso, assim como as células musculares, fazendo com que a sua fisiologia se adapte. No sistema nervoso, ocorrendo a computação de informações, e nas fibras musculares, o trabalho mecânico de contração, gerado através da contração. Então, a alma da fisiologia, ela foi descoberta do cérebro com mais ou menos ao mesmo tempo que a eletricidade foi descoberta. E hoje a gente vê dentro da ciência,
um arsenal de metodologias que produziu uma biblioteca de conhecimento inestimável sobre o sistema nervoso. A ciência ela propiciou, né, a gente conhecer em detalhes a fisiologia desde a célula até mesmo a fisiologia das coletividades neurais, né? Seja através, como nessa imagem aqui, você está estudando aqui coletividade de células de uma mosquinha Drosophila melanogaster. Isso aqui é retirado de um artigo, ou seja, onde houve implantação de microeletrodos nos gânglios neurais dessa mosquinha, onde do tempo a dinâmica dessa atividade ela é gravada, né? Ela é descrita aqui um potencial de ação dessa mosquinha e assim correlações com o seu comportamento, com a sua plasticidade podem ser estabelecidas nesse nível de refinamento, né? Técnicas de neuroimagem funcional, que na década de 80 a gente começou com os SPECTs, e os PET scan, que são tomografias com emissão de pósitrons. Se você injeta glicose ou um outro meio, né, um metabólico, um outro agente metabólico que tem ali um isótopo radioativo que emite algum padrão de radiação, que a máquina capta, né, e assim ela correlaciona a atividade metabólica cerebral com a distribuição de radiação captada por esse exame, e assim podendo inferir em relação a funções cerebrais, porque obviamente uma célula, né, ela que está em franca atividade, seu metabolismo funcional, né, que é o metabolismo que vai produzir a atividade computacional, que é da célula, que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Isso presume que ela está gastando mais energia, por isso consumindo mais glicose. E se a glicose tem um isótopo radioativo acoplado nela, né? Ou seja, aquelas células que estão em atividade vão emitir mais radiação e por isso a gente consegue fazer um mapeamento topográfico da atividade cerebral em relação a tarefas que a pessoa esteja desempenhando, a experiências cognitivas, né? Aqui a gente vê a ressonância magnética, que na década de 90, né, ela propiciou a leitura do fluxo, que é o sinal BOLD, que é o fluxo de oxihemoglobina em regiões do cérebro, também como uma evidência indireta de áreas de funcionamento, de atividade cerebral, né, e por isso seus correlatos mentais. Até todo mundo lembra, né, na Copa, que o Nicoleles falou que colocaria uma criança chutando uma bola, criança paraplégica, através de neuroimplantes. Ele chegou perto disso, né, fez isso através de uma interface cérebro-máquina com eletrocefalograma, mas mostra o nível de avanço que nós chegamos. Nós estamos integrando já, não é mais ficção científica você colocar um chip dentro do cérebro dessa pessoa e esse cérebro diretamente se comunicar com um computador ou com uma rede ou com um sistema de informações, né? Nicoleles já conseguiu fazer um macaco controlar um braço robótico com um chip implantado capaz de decodificar os sinais neuronais a ponto de treinar esse macaco para conseguir movimentar um braço robótico utilizando literalmente, né, a fisiologia celular, ou seja, mexendo com a mente. Existem experimentos com seres humanos, onde chips foram implantados dentro do cérebro humano, fazendo com que os seres humanos conseguissem mexer um cursor numa tela de computador, né, utilizando a atividade neural, né? Então a gente encontra um avanço monstruoso na ciência, né, através da ciência, um avanço monstruoso do conhecimento do cérebro, que já nos permite realmente entender razoavelmente bem alguns aspectos desse complexo que é o cérebro humano, né? Eu lembro que tinha um professor que falava, meu professor, o professor Glaucio Franco, professor de neurologia da UFJF, que Deus o tenha, ele falava nas aulas dele que acima das sobrancelhas está o resultado de 15 bilhões de anos de evolução do universo conhecido. Ele é um tanto antropocentrista, né? Minha filha que está aqui do lado, que é estudante de biologia, e já é uma bióloga melhor do que muitos biólogos, né?
não me deixa mentir que provavelmente existem cérebros diferentes, mas tão sofisticados quanto o cérebro humano, tal qual o cérebro de cetáceo, até mesmo de elefantes. Mas, enfim, o cérebro do mamífero é, dentro do universo conhecido, a estrutura mais sofisticada, mais complexa. E tem um nível de complexidade que eu digo para vocês, que eu pergunto para vocês, será que a ciência vai alcançar? Ou seja, será que conhecendo o cérebro nós podemos conhecer a complexidade da mente, que é visceralmente relacionada a ele? Independente de da mente ser causa ou consequência do cérebro, ela tem uma relação intrínseca e visceral com o cérebro, literalmente visceral. Mas será que a ciência vai ajudar a gente a conhecer a mente? Observe essas imagens aí. Observe esse olhar que está aqui embaixo, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu achei esse olhar uma vez na internet, eu sou apaixonado por esse olhar. Eu acho que vou fazer um quadro dele e colocar na minha casa. Porque esse olhar, eu acho que ele expressa a humanidade de uma maneira muito singular. E será que a ciência é capaz de entender esse olhar? E óbvio que esse olhar, ele é mecanicamente falando, o resultado da contração de músculos, né? Resultado de um comportamento do sistema nervoso, né? Para produzir essa configuração. E esse olhar que transmite a mim, ou seja, a mágica não está nesse olhar, a mágica está na relação dele comigo, né? Será que a ciência é capaz de entender essa relação? Por isso aí que eu já digo para vocês que Descartes estava errado, né? Eu tenho um grande amigo que é o Dr. Paulo de Tarso, que é um gênio da saúde mental, né? Que é um filósofo espinosista, né? E a gente brinca muito falando que o erro de Descartes está porque ele falou que eu penso, logo existo. Mas, na verdade, a nossa única evidência de existência não está no que eu penso. Nos afetamos uns aos outros, como esse olhar me afeta. Isso é a prova que eu não estou sozinho no universo. Depois a gente pode especular muito sobre isso. Até escrevi um livro agora sobre isso, que, se Deus quiser, ele está sendo avaliado por pessoas muito competentes na área de física, na área de filosofia, e se ele for algo que preste, eu vou tentar publicar. Mas mostra exatamente isso. A evidência da nossa existência não está necessariamente no fato de eu pensar, mas no fato do mundo me afetar de forma que me surpreende, de forma que me transforma em algo diferente. Ou seja, existe também um mundo maior do que eu só. A nossa capacidade de ser transformado por ele de uma forma impredicável, que é o nosso aprendizado, a nossa adaptação, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, nosso intelecto, isso, a princípio, vem da nossa relação com o mundo, que é uma relação complexa demais, como esse olhar, que a ciência é capaz de conhecer. E aí a gente entra numa questão muito complexa, porque eu digo que, costumo dizer isso claramente, que a ciência, né, ela vê na mente humana, e mente enquanto esse olhar que vocês viram aí, tá? O resultado desse olhar, que é uma expressão física da mente, né? Ela tenta ver na mente um objeto científico, mas eu digo claramente, né? No mundo da terra plana da ciência, que ele é um mundo de terra plana, de certa forma, né? A mente humana está 4 passos para lá, né, do abismo infinito do firmamento universal. E a gente vai tentar entender por quê, né? Porque isso eu digo para vocês que o maior erro epistemológico, filosófico, ético do homem é tentar reduzir a compreensão da mente, né, a uma pauta científica. Tentar acreditar que a ciência vai ser o que fará com que nós compreendamos a mente. Mas a ciência não é realmente a maior invenção da humanidade nos últimos 10 mil anos? Sim, a ciência foi a maior invenção da humanidade nos últimos 10 mil anos, né? Mas ela também tem os limites dela, né? A ciência moderna, ela nasceu de verdade, né, com Galileu Galilei. Na verdade, o método racionalista, ou seja, de você conseguir encontrar
respostas, ou seja, verdades através do próprio pensamento, ele nasceu com a descoberta da matemática, né? Na antiguidade. Quando você fala que 2 mais 2 é 4, isso é inquestionável em qualquer nível de racionalidade, razoabilidade, né? É a verdade absoluta que a razão traz para a gente. Mas isso em si não é ciência, tá? Também faz parte da ciência, mas não é ciência como um todo. A ciência, na verdade, o que é a ciência? Ela é um método para você raciocinar ou observar o mundo de forma sistemática, procurando reduzir os seus raciocínios, suas observações em leis fundamentais. É isso que a ciência propõe para o mundo. Então, ou seja, quando a ciência estuda a realidade, né, como nesse algoritmo aí do trabalho de Galileu, tô rindo porque o Roy está tentando pegar o brinquedo ali, porque ele estava fazendo barulho, tiraram da boca dele, né? Através desse algoritmo aí de observação de fenômenos, análise das partes, relações quantitativas, né? Isso é um método que busca realmente extrair padrões da natureza. Por exemplo, eu sei que toda mangueira, eu sei o que é uma folha de mangueira, né? Porque eu sistematicamente observei mangueiras e descobri que aquele padrão se repete. Mas isso significa que eu conhecendo uma folha de mangueira, eu conheço a mangueira e muito menos todas as folhas de mangueira, se vocês estão me entendendo. Então o limite da ciência começa exatamente no seu reducionismo, né? Que é exatamente você tentar conhecer o mundo através de suas partes, dividindo ele em partes, né? E tentando generalizar os padrões que você conheceu para a realidade como um todo. Isso é muito complicado do ponto de vista de realidade, né? O Descartes, né, ele, de certa forma, sistematizou o método racional de conhecer o mundo. Galileu Galilei, ele criou a observação sistemática e por isso ele foi o trampolim para o grande salto da ciência, porque até então as pessoas não tinham essa ideia de observar sistematicamente e extrair padrões dessas observações. Por isso que durante séculos o homem continuou abrindo cabeças para procurar uma pedra da loucura, sem se dar conta de que se eu nunca achei uma pedra da loucura, fazendo isso há tantos mil anos, será que eu não estou enganado? Esse raciocínio básico não existia até Galileu Galilei criar. Na verdade, posso dizer que ele criou, mas até ele, de certa forma, fincar a bandeira no solo do empiricismo, né? Porque hoje nós temos a clara ideia de que se eu observo, se eu o quanto eu observo uma coisa, um padrão, consigo estabelecer um padrão, eu posso generalizar aquilo para o mundo. E o contrário também. Apesar da evidência de ausência de evidência não ser evidência de ausência, o que é um grande erro, um grande erro de pensamento, você acreditar que ausência de evidência é evidência de ausência. Apesar disso, né, eu consigo prever e construir um modelo racional de mundo, modelar o mundo a partir da observação de seus padrões. A gente tem exemplo disso na astrologia, na astronomia, por exemplo. Um dos grandes primeiros assim, trabalhos empíricos da ciência foi estabelecer os modelos gravitacionais para os astros, observando os padrões de movimento deles, que de ano a ano não mudavam, eram muito fixos. A gente utiliza os astros para tentar, enfim, os padrões de regularidade dos astros desde a Idade da Pedra, né? Mas isso começou a se tornar cientificamente uma tese à medida que você estabeleceu o método empírico de observação sistemática. Então, quando você vê Johannes Kepler escrevendo as órbitas de planetas, ou Newton, né, equacionando a gravitação universal, eles estão misturando o método de observação da natureza inventado por Galileu Galilei com o método de organização de conhecimento inventado por René Descartes. Os dois juntos construíram a ciência moderna. E a ciência moderna, gente, eu vou aqui agora mostrar para vocês mais ou menos como é que ela funciona, né? Até a Idade Média, por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, estão vendo essa paleta de cores aí, né?
perguntar para vocês qual que é a cor predominante nessa paleta, né? A gente iria usar estratégias de observação não científicas, né? A gente pode até ver, né, que a cor predominante nessa paleta seja algo talvez entre o roxo, o rosa, o vermelho, né? Mas isso fica no eu acho, né? Até o método científico, cada um fala algo, fala, não, eu acho que é o amarelo. Não, então a gente tem que criar um método para definir isso da melhor forma possível, de forma que não possa ser contestado, a não ser pelo próprio método dentro de um novo experimento, mas que não seja contestável pelo senso comum, pelo menos. Porque o senso comum é que não resolve, apesar das pessoas poderem me dizer, né, não resolve a minha condição. Né? Então eu posso tentar montar um experimento delimitado para descobrir isso. O primeiro passo para isso é eu fragmentar o mundo. Ou seja, eu tenho que dividir esse mundo em partes para eu conhecer, e segundo o método científico, tá? Conhecer o mundo, ou seja, para saber qual é a cor predominante, ou seja, conhecer essas coisas, mas eu tenho que delimitá-las, tenho que fragmentar isso aí. O que eu faço intuitivamente? Então a gente até faz isso intuitivamente. Se eu perguntasse qual é a cor predominante, talvez uma criança pegasse uma caneta e fosse desenhar ao redor das cores que ela conseguiria ver com, digamos assim, uma segurança. Existe aproximação aqui, vocês já estão percebendo, mas você consegue delimitar isso com uma certa segurança nessa fragmentação. Só que existem regiões, né, que eu vou pintar aqui, ó, que não tem cor definida nenhuma, mas fazem parte dessa realidade, concordam? Fazem parte da paleta, mas não tem nenhum tipo de definição maior. O que eu faço com isso? Eu simplesmente ignoro tudo que não é, porque não são padrões. Tudo que não é padrões eu vou jogar fora. Então aqui eu faço uma redução do contexto, que não é reducionismo. Tá? Reducionismo é mais do que isso. Reducionismo é tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou dizer como. Mas eu reduzo esse contexto, eliminando tudo que não é padrão, ou seja, o que eu considero caos, aleatoriedade, eu jogo fora. E aí eu consigo, a partir daí, deixar só o que é padrão dentro, ou seja, o que é delimitável dentro desse contexto. Próximo passo seria eu fazer uma organização. No caso aqui, a gente ordenou essas cores, talvez com uma própria paleta, para eu poder separar elas. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu desmontei isso e separei montinhos com cores mais ou menos parecidas, né, para eu poder organizar. Agora, eu ainda não consegui estabelecer a resposta à minha pergunta, né? Porque primeiro que ainda tem uma diversidade grande, apesar de ter pecinhas mais ou menos homogêneas, eu tenho uma diversidade de pecinhas muito grande, né, para eu poder conseguir dizer qual é a cor. Aí a gente pergunta para vocês, mas sob qual parâmetro você está perguntando isso para mim? Ou seja, primeiro, o que é rosa, o que é roxo, o que é verde? Já viram, né? Quem nunca chamou uma cor de verde, enquanto o colega chamava de azul e dá briga de porrada, porque não, isso é verde, isso é azul. Cara, não é nem verde nem azul, cada um teve a sua interpretação particular do mundo. Colocou dentro da sua caixinha. Eu só posso dizer se é verde ou azul depois de eu estabelecer a priori um parâmetro, que é o que eu chamo de parametrização, para eu poder fazer a medição. Então eu tenho aqui um que eu chamo um gabarito de cores, né? E eu vou dizer qual dessas cores aqui, através desse gabarito, predomina. Então, através de um processo, pode ser até perguntar para 10 pessoas, ou até mesmo, enfim, já se torna mais ou menos unânime, que a gente vai dizer que a conclusão é que a cor predominante seria essa aqui. Concorda? Ela não está vendo a cor, né? Então, isso é o método científico para o estudo analítico da natureza. O que significa análise? Análise significa quebrar, que é o que a gente fez aqui, fragmentar. Tá? Esse é o começo do método científico. Para você estudar a órbita de Saturno, você tem que separar ela do contexto, né? Agora, o que eu pergunto para vocês? Pega essa imagem aqui, essa imagem original, e pega a imagem de baixo. Elas são a mesma coisa? Não. Eu não posso dizer que esse mundo aqui é exatamente o que eu vi aqui em cima. Ou seja, esse método serviu para eu responder uma pergunta, mas ele não serve para eu conhecer o mundo em si.
Vocês entenderam? Até mesmo porque, para eu responder essa pergunta, eu tive que jogar muita informação fora. Eu tive que descontextualizar as informações. Eu tive que quebrar a realidade em pedacinhos para poder analisar, ou seja, avaliar cada pedacinho dessa imagem. Isso é análise. E por que isso é um método reducionista? Porque ele parte do princípio que se eu conhecer todas as partes do universo, se eu dividir o universo em partes, e se eu conhecer cada parte individualmente, eu consigo compreender o todo. Vocês entenderam o que é reducionismo? Em alguns aspectos funciona muito bem. Se eu pegar um motor de carro, desmontar o motor de carro e pegar cada pecinha do motor de carro e descrever a função dela, né, eu vou conseguir criar um modelo teórico que funciona com 100% de certeza de todas aquelas peças juntas em dinâmica, que é o motor do carro. Agora, isso não pode ser generalizado para a natureza como um todo. Eu vou dar agora um exemplo para vocês de como que o reducionismo científico ele é falho para se conhecer a realidade a priori, ou seja, eu não posso dizer que a ciência serve para conhecer todas as realidades. Se eu pegar um quebra-cabeças de 1000 peças, eu vou falar para você, pega cada peça, estuda todas as características daquela pecinha e coloca, faz isso numa planilha, faz isso num formulário, no Excel, todas as cores, formas, limites, tudo, explora, disseca, analisa cada pecinha do quebra-cabeça. A pessoa fica um ano analisando pecinha por pecinha e constrói 500 mil páginas de análise de dados, de regressões, sobre todas as 1000 pecinhas. Aí eu pergunto para vocês, quem viu as 1000 pecinhas, viu o quebra-cabeça montado e sabe o que é que existe no quebra-cabeça montado? Não. É a mesma coisa que a gente pode dizer da natureza como um todo, sendo analisado pelo método científico. Então, o reducionismo ele cai nesse problema, né, de que a informação na natureza, a informação do todo é diferente da informação das partes. E a ciência não consegue, de uma forma eficaz, resolver muitos problemas da vida real e do cotidiano, porque ela é reducionista. O método científico ele conseguiu, de forma muito eficaz, por exemplo, colocar um satélite em órbita. A ciência, ela, nos últimos 500 anos, ela transformou a face do planeta, como bilhões de anos nunca tinham transformado antes, né? Há 500 anos atrás, não existia luz elétrica. E hoje a gente está tendo já estamos às portas da computação quântica comercializável. Ou seja, daqui a uns 20 anos a gente vai ter um computador quântico nas universidades processando dados. Daqui a uns 50 anos, talvez você vai ter 40, talvez até 30 computador quântico dentro da sua casa, funcionando numa estrutura do tamanho de um botão de roupa, que é um computador que vai ser 1 milhão de vezes mais potente que qualquer PC, né? Talvez a gente consiga, inclusive, chegar na inteligência artificial complexa como a inteligência humana, através de simulações computacionais, que hoje é impossível, porque a gente não tem capacidade computacional para isso. A gente vai ver isso na próxima aula, né? A ciência conseguiu isso tudo, mas a ciência consegue compreender esta imagem desse cachorro que vocês estão vendo aí? A ciência consegue construir um modelo que me diga, né, o que é esse cachorro? Pois é, existe um limite. Por quê? Porque a informação que essa imagem me passa, ela não pode ser reduzida, ela não pode ser delimitada, não pode ser fragmentada, que é o que eu fiz aqui através de um programa com filtros computacionais. Aqui eu estou vendo, eu posso, através dessa imagem aqui, falar para vocês. Falei, olha, inclusive gerar um programa que me analise e me classifique. Isso aqui é um labrador deitado em cima das patas. Mas o que você está vendo nessa imagem científica é a mesma coisa que você está vendo nessa imagem aqui embaixo? Não, não é a mesma coisa. Isso vai ficar unânime na cabeça de vocês, né? E o método científico, ele, a priori, não é capaz de descrever e de modelar e de explicar as informações que você está recebendo quando observa essa imagem.
que são de ordem de complexidade que não pode ser resolvida pelo método científico. O que vai resolver isso? Então, o método científico não vai poder resolver essa questão, né? Muito bem. Então, como é que a gente resolve alguns tipos de problemas que são dessa ordem de complexidade? Como é que a gente conhece o mundo através o mundo dessa ordem de complexidade, né? Aí a gente volta para a primeira questão. A gente pode conhecer o cérebro todo, mas dentro da sua dinâmica complexa, que produz aquele olhar, a ciência, será que vai conseguir me descrever a mente humana? Então a gente pode dizer que grande parte desses problemas, e aí a gente pode entrar até mesmo dentro da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, o método científico, apesar de caras como Freud terem tentado construir modelos reducionistas como o complexo de Édipo para descrever a mente humana, sempre a gente vai esbarrar no momento onde a ausência de padrões, a não linearidade vai se impor. Exatamente aí que está a questão. A física, por exemplo, a física, astronomia, né, as órbitas gravitacionais, elas são padrões muito rígidos, né? As reações físicas, os fenômenos físicos, reações químicas, só que chega no ponto em que esses padrões vão cada vez se diluindo mais dentro de uma não linearidade, dentro de um caos, dentro de uma indeterminação que se torna cada vez mais importante você compreender aquela fenomenologia da natureza, né? A Terra erra, gente. A Terra erra cerca de 10 centímetros por ano, para mais ou para menos, dentro da órbita dela. Mas o que são 10 centímetros dentro da magnitude da órbita da Terra em volta do Sol? Nada, né? Agora, essa não linearidade, quando você olha para uma imagem como essa do cachorro aqui embaixo, ela é o predominante. E a ciência não pode trabalhar com isso, porque ela não pode reduzir isso. Os padrões estão aqui, ó. Esses são os padrões. Aqui você não tem padrões. Tanto que você não tem nem facilidade, você não tem nem como descrever essa imagem desse cachorro com palavras, muitas vezes. Não existem nem palavras dentro da nossa cognição para descrever o que você está vendo. Ou seja, o nível de informação é muito mais complexo do que a ciência pode processar, né? Então eu até coloquei que o método científico é muito bom para colocar satélite em órbita, mas é capaz de resolver problemas da ordem de complexidade dessa imagem. Então, se o conhecimento em si, necessariamente, não é alcançado pela razão, seja por dedução ou método científico, em especial conhecimento empírico, que podemos falar que se as profissões da saúde são ciências? Essa aula foi desenvolvida para os cursos de saúde. Então, aqui eu estou problematizando até que ponto eu posso dizer que a medicina é uma ciência, que a psicologia é uma ciência, que a nutrição é uma ciência, que a enfermagem é uma ciência, que a odontologia é uma ciência. Ela vai ser ciência até o momento em que os modelos, né, analíticos e reducionistas conseguem, né, extrair padrões que me resolvam problemas. Agora, na medicina, isso é a regra, isso é a maior ou a menor parte da questão. Chega uma pessoa com dor, olhando para você com a cara desse labrador. Existe alguma receita, algum algoritmo, algum tipo de modelo científico que te ensine a lidar com aquele contexto e resolver aquele problema? Não, obviamente não. A própria variabilidade do homem, a gente brincava na faculdade, né? A regra é a exceção. Então a gente criava até um jargão. Gente, fulano tá com hipotiroidismo de livro. Gente, você jura que você achou hipotiroidismo de livro? Você sabe o que significa? Aquele hipotiroidismo que a ciência diz como é que ele é. Tá ali no livro. Né? A coisa mais difícil é você achar aquilo ipsis literis igual a ciência dentro das suas buscas por padrões via reducionismo, conseguiu trazer para mim. Então, na nossa praxis, nossa prática diária, a gente acaba se distanciando cada vez mais do furor científico da ciência. E o médico, que é o caso, posso falar da minha área, né? Principalmente na psiquiatria, se torna muito mais próximo, sabe do que, gente? De um filósofo artista. De uma pessoa capaz de compreender a realidade não através da ciência, não através
da célula hermética do cogito ergo sum de Descartes, mas sim através do desafetamos, logo existimos, de Spinoza, por exemplo, que era um grande racionalista, mas jamais pode ser considerado um reducionista. Então você analisa, não que eu esteja reduzindo Descartes a um reducionista, eu não sou tão reducionista assim. Descartes, sem dúvidas, foi a mente mais brilhante do último meio milênio, tá? Não tenho dúvidas disso. Começa porque ele inventou o plano cartesiano, ou seja, ele inventou o gráfico, ou seja, a formulação gráfica para os processos descritos pela matemática, tá? Descartes, talvez junto com Newton e Galileu também, foi, se não um dos maiores gênios dos últimos 500 anos. Então a gente não estou reduzindo ele. Tanto que ele mesmo reconhece na obra dele o limite do método dele. Né? Igual Freud reconhece na obra dele o limite do trabalho dele. Só que as pessoas que vão vindo a seguir começam a pegar aquela ideia e transformar aquilo numa religião. Então hoje a ciência é uma religião. O que não é científico, não é? Se não é hostilizado, é marginalizado ou colocado em quinto plano, sendo que a ciência ela é completamente incapaz de compreender o complexo humano e, por isso, compreender a mente. Ela é incapaz. E a gente observa isso quando a gente aprende a começar a trabalhar em profissões que são a priori científicas, ou tem uma base científica, e vê que a ciência não vai dar conta para resolver os meus problemas. Ou pelo menos para não resolver todos os problemas. Né? Então a gente vai vendo como que no dia a dia a gente se aproxima mais do artista. Por que o artista? Porque a arte ela é tão complexa quanto a mente humana, tanto que é filha da mente humana. Eu costumo dizer que a arte é a expressão física da subjetividade complexa do homem. Então, o contato, nos afetamos e logo existimos, e logo nos entendemos e logo nos compreendemos, é o exercício desse eu afetivo, criativo, artístico, né, é que vai conseguir ser o diferencial, né, para um profissional que realmente consegue produzir saúde. Bom, gente, eu ia falar mais sobre o problema de cérebro e limite do materialismo, mas eu comecei a falar, falei, gente, eu acho que eu já chego. Parei, dei um cut, e agora eu voltei aqui para a gente fazer o último slide, onde eu vou falar sobre o limite da ciência. A gente vai terminar essa aula tentando integralizar um pouco o limite da ciência, que eu acho que está claro para todos nós aqui, né? Que ela não vai resolver todos os nossos problemas. Porém, esse curso será voltado com uma interpretação científica, né, da questão da mente e do cérebro. Quando eu falei lá no início que apesar do cérebro estar correlacionado com a mente, eu não poderia estabelecer, né, uma relação causal, isso é muito louco, né? Mas realmente a ciência não tem como me responder se o cérebro é fruto da mente, ou melhor, a mente é fruto do cérebro, ou não, entendeu? A gente assume hoje, dentro desse pensamento reducionista, desse pensamento materialista, diria assim, né? Essa hipótese, eu não vou entrar nisso agora, a gente pode até falar depois sobre uma aula do problema mente cérebro, mas a própria ciência, não estou falando aqui de um limite, não para além do limite intrínseco ao método, né? A ciência, quanto uma prática, ela encontrou também o seu limite, que foi no início do século XX com o advento da mecânica quântica, onde todos os nossos modelos de realidade que a ciência produziu dentro dentro dos 500 anos, né, foram colocados em xeque, né? Coisas como a não localidade, como o
dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, um monte de coisa que a gente estuda na escola como sendo verdades absolutas, incontestáveis, e foram assim consideradas no século XX, né? A mecânica quântica, ela descortinou, né, uma nova interpretação para o universo. Então, eu não digo que seria um limite da ciência, desculpe, o limite do cientista, tá? Porque a própria ciência trouxe esse descortinar, né? Essa descoberta, descobrir, ou seja, descoberta científica exatamente vem do termo de você tirar a coberta de, ou seja, você revelar algo para o mundo através da ciência, através do racionalismo, né? E a mecânica quântica trouxe isso, ela tirou uma coberta, mudando conceitos assim fundamentais, como até mesmo matéria, né? Interpretação disso. Por isso a ciência, gente, a mecânica quântica é uma prova viva de que a ciência, além dela não ser, dela não conseguir construir modelos para tudo no universo, porque para isso ela precisa de padrões e precisa reduzir o universo a esses padrões, e que esses padrões produzam modelos, ou seja, receitas de bolo de como o universo funciona de forma fidedigna, né? É o que a física e a engenharia fazem, mas quando a gente vê na saúde, na medicina, na psiquiatria, então, nem se fala. A gente vê que isso aí realmente vai ter um limite considerável, né? A própria ciência, mesmo assim, ela sabe que o que ela está fazendo é interpretando o universo, né? Respeitando o primato cartesiano cogito ergo sum, conforme a minha racionalidade é capaz de enxergar, conforme os meus modelos de mundo chegaram até onde eles chegaram. Então a ciência ela te dá interpretações da realidade, modelos de realidade. Uma realidade em si incontestável ela não existe. Não na ciência, pode existir na religião, mas na ciência não. Então a ciência ela tem que ser, e ela é bem humilde em reconhecer isso. E olha só, um físico, 20 anos antes, esse cara teria sido apedrejado por falar algo assim. E no momento em que uma nova ordem científica se estabelece através da mecânica quântica, né, ele tem a liberdade científica de dizer o que ele disse. O primeiro gole de um copo das ciências naturais irá te tornar um ateu. Mas lá no fundo do copo, Deus está esperando por você. Acho que assim a gente termina a nossa aula. Vocês reflitam um pouco, né, sobre quem nós somos e como nós vamos conhecer o mundo e as nossas realidades, né? Isso vai extrapolar a ciência, né? Exercitem o espírito filosófico e artístico de vocês, porque no que a gente faz, no que se diz respeito à realidade humana, são as duas ferramentas, os dois caminhos mais frutíferos para você encontrar a compreensão do que seja ser humano, tá bom? Um beijo para vocês e começamos o nosso curso de neurociências.